As ações da Petrobras caíram 2,03% hoje, puxaram para baixo a Bolsa de Valores de São Paulo. Diante de um escândalo de corrupção, a estatal agora é investigada nos Estados Unidos. A usina de Pasadena, no Texas, é o elo mais estreito hoje entre a Petrobras e os Estados Unidos. A compra desencadeou um escândalo de superfaturamento investigado pela Polícia Federal e pela CPI da Petrobras. A comissão, aliás, deve encerrar os trabalhos agora no fim do ano. Hoje, o doleiro Alberto Youssef voltou a depor em Curitiba, onde está preso. Ele responde por lavagem de dinheiro num esquema que teria movimentado 10 bilhões de reais com a participação do ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, e de partidos políticos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou as investigações para saber se houve falha no controle das operações da Petrobras no país. As autoridades investigam também intermediários e prestadores de serviço que possam ter cometido crime de corrupção. A Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York e, por esse motivo, está sujeita às leis americanas. Os papéis da companhia perderam mais de 20% do valor neste ano. Caso se comprovem as irregularidades, poderá haver prisões e multas. Em Campinas, no interior paulista, o vice-presidente Michel Temer comentou a investigação americana. Se os Estados Unidos abriram investigação, eles têm que seguir, como, aliás, o Brasil está fazendo. A expressão doa a quem doer é uma expressão muito correta em relação às investigações que estão sendo feitas. Investigações que, de resto, estão sendo feitas pelo governo federal. Vila, a Petrobras consegue sair desta? Mais esta acusação, né? É bom lembrar que o caso da investigação nos Estados Unidos, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto e tem suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. E a CVM de lá, que é a comissão, como se fosse a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, que também abriu investigação aqui, está investigando porque todos esses escândalos, imagina alguém que comprou ação lá e depois vê que só um doleiro, só de uma refinaria, Abreu e Lima, aquela lá de Pernambuco, desviou só daquela refinaria 1 bilhão tal, né? Lavou 1 bilhão, só esse doleiro, tem outros tal. Então, realmente, a situação na Petrobras, nós já dissemos tantas vezes aqui, é extremamente grave. O que me chama a atenção é o silêncio da diretoria da Petrobras. Primeira coisa, como vai acontecendo tudo isso, silêncio absoluto. É como se a Petrobras estivesse bombando, tivesse tudo uma maravilha, fosse exemplo de honestidade e tal. Não é. E não há também o que chama a atenção, a demora das investigações internas da Petrobras. E isso já devia ter sido feito há muito tempo, porque esse escândalo também não é de hoje. Por outro lado, nós ficaremos sabendo disso com mais detalhes daqui a pouquinho, nada como esperar, né? Ou seja, as investigações estão lá no Paraná, com o juiz Sérgio Moro, os que têm foro privilegiado vai ao STF, agora há uma tentativa de manobra, contra o juiz Sérgio Moro, que é um excelente juiz. De um lado, há uma perseguição Estou investigando toda a sua vida, no sentido de tentar buscar algo que o desmoralize. Os corruptos estão fazendo isso. E há uma tentativa dos corruptos, né, envolvidos com o escândalo, o maior escândalo da história do Brasil, destruindo a maior empresa brasileira. E os corruptos querem tirar de Curitiba e levar para o Rio de Janeiro. Os corruptos, que a gente sabe quem são, os marginais do poder. E por que querem levar para o Rio? Qual é a argumentação? Que a sede da Petrobras é no Rio. Então, nós temos de ficar atentos, porque essa ação está na Justiça do Paraná, já teve condenação, inclusive numa doleira, aquela que pôs 200 mil euros na calcinha. Curioso que nos últimos anos no Brasil, cueca e calcinha têm funções diferentes, né? É interessante como o Brasil é inovador e tal. E essa senhora já foi condenada a 15 anos de prisão. Tem vários que no caso, não tem foro privilegiado. Então, a questão da Petrobras é gravíssima. Então, não adianta falar em diálogo, falar em qualquer coisa. A primeira coisa no Brasil, de tudo, é transparência na Petrobras. E até agora não vi transparência na Petrobras, no Ministério das Minas e Energia. O Edson Lobão está sumido. Aonde está Edson Lobão? Que só sabe apertar um interruptor, mas é ministro há não sei quanto tempo, né? Sumido, e eu não via por parte da Presidência da República até hoje, só blá blá blá. Até hoje não apresentou para todos nós brasileiros o que aconteceu nessa empresa. Foi roubada por um projeto criminoso de poder por 10 bilhões. Até agora nada. Ayrton. Olha, é preciso fazer antes uma explicação para que a coisa seja, o telespectador possa entender bem. O governo americano, autoridades americanas, o judiciário americano, a polícia americana, não investiga a Petrobras. Quem investiga a Petrobras são as autoridades brasileiras. O que o governo americano e as autoridades americanas investigam são as empresas multinacionais americanas que podem ter tido negócios corruptos com a Petrobras. Porque eles têm uma lei para isso, para apurar a corrupção de suas empresas no exterior.
Nós somos signatários de 3 convenções internacionais contra a corrupção. E não corrupção de funcionário, corrupção de empresas que corrompem. A corrupção no mundo está como o tráfico de drogas. Ela transcende fronteiras. Você vê agora o caso do cartel dos trens. Quem é que foi denunciado? A Siemens. Onde? Lá na Suíça. E onde que veio o processo aqui? Aqui para o Brasil, no caso é brasileiro, porque ela está sendo investigada também nos Estados Unidos e outros países onde praticou como empresa corrupção. Então vamos deixar claro isso. Primeiro, você está falando que se não tiver nenhuma empresa próxima da Petrobras, se não for empresa americana, não vai ser investigada? Não, não, não. Aí porque tem a Petrobras é uma multinacional que opera na Bolsa de Valores. Aí tem outro lance. A Petrobras não é só uma multinacional que tem ações na Bolsa, como também tem investimentos nos Estados Unidos, que é o caso de Pasadena. Então ela vai ser investigada lá se descobrir que lá nos Estados Unidos foram cometidos atos ilícitos de corrupção. Mas quero deixar claro que é o seguinte, esta é uma legislação, tem a Convenção internacional, tem a Convenção da ONU contra a Corrupção, tem a Interamericana Corrupção e tem a mais eficiente, que é da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico Europeia. Esta aí evoluiu, nós somos signatários dela. Nós temos hoje uma lei no Brasil, que é a lei que pune empresas corruptas, que decorre de todo o envolvimento do Brasil com essas articulações internacionais contra a corrupção, que começou lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Veja, foi em 1999 que o Brasil tomou conhecimento dessas entidades que se organizavam através e promoviam convenções e depois a coisa foi evoluindo. Nós tivemos uma CGU que foi estruturada, melhor estruturada para colaborar com isso, tudo dentro de um contexto internacional de investigação. Então, portanto, dizer que nós estamos sendo investigados por um outro governo não é verdade, é fruto de convenção, de entendimento entre países que querem acabar com essa corrupção deslavada que existe no mundo todo. Citei exemplo do cartel de trens, para dizer que a coisa não se esgota no limite da Petrobras. Pelo contrário, e com relação à investigação lá do Paraná, resta lembrar que essa investigação, a semelhança da investigação que visou lavagem de dinheiro e evasão de divisas lá no Banestado do Paraná, ela começou no Paraná, teve todo o processo investigatório do Paraná e depois ela foi diversificada para cada unidade da federação onde tinham os envolvidos. Por exemplo, aqueles que se envolveram no Banestado do Paraná e lavaram dinheiro, fizeram tráfico de influências e remeteram divisas, esses que são de São Paulo, acabaram sendo punidos em São Paulo. Isso vai acabar acontecendo com esse inquérito. Agora, esse inquérito, chamado o Lava Jato, ele não foi feito para pegar a Petrobras. Esse inquérito foi feito para investigar a atuação de 5 ou talvez 6 doleiros de grande porte. Entre eles, talvez o menor seja esse Youssef. Por isso eu acredito que nós vamos ter muitas surpresas quando vier a divulgação desse inquérito. Porque vai aparecer muito mais grande empresário envolvido com essa corrupção e com esse tráfico de drogas do que até de políticos. Ou talvez se equiparem. Entendeu? Mas essa que é a realidade dos fatos.